Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 9, livro da Revelação, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 9, de 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Também tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, e em português Destruidor. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto na sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causava o dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. O nosso mundo
passa por um momento extremamente conturbado. Guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, terremotos. Parece que juntou tudo numa época só, acontecendo de maneira terrível e entrando nas nossas casas. Assistimos hoje um número recorde de refugiados, o maior da história. Nunca na história da humanidade tantas pessoas foram expulsas de suas casas, da sua cidade, dos seus países, e estão vivendo em situações muito precárias. Assistimos uma matança desenfreada de seres humanos, muitas vezes indefesos. A violência nas nossas cidades nos assusta, nos deixa temerosos. Mas quando você olha para o mundo, a coisa pior é que os líderes não sabem o que fazer. Não sabem como agir e enfrentar toda essa situação. Estão batendo cabeça um com o outro, tentando achar uma saída, uma solução. Faltam líderes. Tudo isso gera medo, ansiedade, insegurança, preocupação, porque realmente são tempos conturbados. Quando a gente volta para o livro do Apocalipse, para a palavra de Deus, muitos acham esse livro misterioso. E ele é cheio de simbolismos, de números, de coisas que despertam a nossa curiosidade. E muitas vezes, uma leitura que nos dá medo daquilo que tem acontecido e está previsto para acontecer. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse é uma revelação. O próprio nome diz isso. Uma revelação do agir de Deus na história. Ou uma revelação daquilo que acontece no mundo espiritual, enquanto a história se desenvolve aqui sobre a face da terra. É um livro que, através dos simbolismos que João não poderia descrever com exatidão, porque coisas extraordinárias, ele não tinha palavras, ele não tinha termos de comparação, porque ele vê sempre o mundo espiritual, o que está acontecendo atrás disso tudo que estamos vendo. Nós estamos vendo esse mundo conturbado, mas o que acontece atrás disso? Quais são as implicações, quais são as verdades que estão acontecendo atrás dessas coisas? E o livro do Apocalipse, portanto, ele tem uma palavra para nós hoje, como teve e continuará tendo uma palavra para a igreja de todas as gerações. Ele não é um livro apenas das coisas finais, mas é um livro que fala a cada geração de cristão que passa por esta terra. O texto que nós lemos fala de duas trombetas, a quinta e a sexta. São 7. As trombetas, elas anunciam os juízos de Deus sobre a terra, especialmente sobre os incrédulos. E essas 7 trombetas, elas seguem a abertura dos 7 selos. Os selos, eles descrevem a perseguição movida pelo mundo contra a igreja. Ou seja, os selos da perseguição, eles são seguidos pelas trombetas do juízo. Porque o mundo persegue a igreja, persegue o povo de Deus, Deus julga esse mundo. E as trombetas são o anúncio deste julgamento de Deus sobre esse mundo incrédulo. Mas eu quero que você preste bem atenção a 2 fatos aqui que são fundamentais e que acontecem antes que as trombetas soem. No capítulo 7, entre a abertura do 6º e do 7º selos, João tem uma visão.
E o texto fala de 144 mil selados. Muita gente fica especulando o que são esses 144 mil. São 144 mil testemunhas de Jeová, né, que vão para o céu. Quem são os judeus que vão ser salvos? Mas aqui João está vendo uma visão da igreja militante, da igreja sob a face da terra, da igreja que está aqui hoje pregando, sofrendo, sendo perseguida. E nós temos essa certeza porque o versículo 2 e o versículo 3 diz o seguinte, capítulo 7. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então aqui você vê a igreja selada com o Espírito Santo, a igreja daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, são batizados. O batismo é o selo, é o sinal e o selo da aliança. E no capítulo 7 ainda, no verso 9 a 17, João tem uma visão da igreja triunfante, daqueles que já venceram a batalha, daqueles que um dia foram militantes, mas hoje estão na presença do Deus glorioso. E no versículo 14, nós lemos, alguém pergunta, quem são esses e de onde vêm? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma visão gloriosa da igreja triunfante, da igreja que venceu a batalha. Então nessas duas visões, Deus consola a sua igreja, Deus conforta a sua igreja, Deus dá certeza à sua igreja de que Ele está cuidando dela, de que ela não está perdida e abandonada, porque aqueles que foram selados por Ele são guardados, e aqueles que venceram a batalha, foram fiéis até o fim, estão na presença gloriosa do Senhor. Isso é para consolar aquela igreja e consolar a igreja hoje. Sabermos que aqueles que estão dando a sua vida pelo Senhor estão hoje desfrutando da presença gloriosa do Senhor. E o segundo fato é no capítulo 8, do verso 1 ao verso 5, quando fala do 7º selo. E o 7º selo, ele dá origem às trombetas. Diz assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. As trombetas são o juízo de Deus sobre a terra. E elas são tocadas em resposta às orações dos santos. Mas essas orações que sobem à presença do Senhor, no incensário de ouro, e são colocados sobre o altar de ouro na presença do Senhor. A igreja perseguida clama, implora ao Senhor, e o Senhor então ordena que as trombetas sejam tocadas. Isso mostra a importância fundamental da oração na vida da igreja, a importância fundamental da oração na vida de cada um de nós. São 2 fatos. Vamos ver o que diz a 5ª trombeta. As 4 primeiras trombetas, elas atingem o incrédulo no seu ser físico.
Pois você pode conferir isso aí. Mas as 3 últimas trombetas, elas trazem angústia espiritual, existencial. No finalzinho do capítulo 8, versículo 13, diz: então vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. As primeiras foram físicas, destruições físicas. As 3 últimas têm muito mais a ver com o interior, com o espiritual, com a alma, angústia. Por isso Jesus disse que nos tempos do fim haveria angústia tal como nunca houve desde a existência do mundo. Daniel falou sobre isso. E aqui está a confirmação desta profecia. O inferno é aberto. E os demônios são soltos sobre a terra. Vemos isso. Versículo 2, abriu-se o poço do abismo. É uma referência ao inferno e a soltura destes gafanhotos. E sobe dali uma fumaça tão intensa, tão espessa, que escurece toda a terra. E o ar se torna irrespirável. Que fumaça é esta? É a fumaça que nós estamos vendo aí do engano, da ilusão deste mundo. As pessoas não estão enxergando que esse mundo é uma ilusão passageira, que aquilo que esse mundo oferece não é real, não permanece. É a fumaça do pecado e da apostasia. É a fumaça da escuridão moral e espiritual e a degradação dos costumes. Estamos assistindo tudo isso acontecer. É tudo que nós vemos hoje neste mundo, onde o pecado se tornou um direito humano. O ar está irrespirável. Tanta maldade, tanta imoralidade, tanta corrupção, tanta violência. A escuridão domina o nosso mundo. O ar, quase não conseguimos respirar de tão pesado, porque o inferno foi aberto. E diz o texto que dessa fumaceira saem demônios em forma de gafanhotos. E o gafanhoto da Bíblia, ele sempre está ligado com a destruição. Ele sempre é uma praga no Egito. Joel fala sobre os gafanhotos que vêm para destruir a plantação, a vegetação, a natureza. Mas esses demônios são gafanhotos são diferentes. Eles não podem atacar a natureza. Eles não podem destruir as árvores. Diz o texto que não podem causar dano à erva, à árvore verde, à coisa verde. Eles têm uma missão interessante. Apesar de ser destruidor, eles têm uma missão de atormentar aqueles que não têm o selo de Deus sobre a sua testa. Está aí no versículo 4. Eles podem tão somente causar dano aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aí nós entendemos a importância da visão de João lá no capítulo 7. Daquele anjo que vem com o selo do Deus vivo. E Deus segura as trombetas dizendo até que sejam selados todos os servos de Deus. Aqui você vê a importância de pertencermos à igreja, de termos um compromisso com o Senhor, de sermos selados com o selo do Deus vivo, porque esses demônios aqui não podem tocar nos filhos de Deus, mas vão atormentar os homens que não têm esse selo na fronte. E o tormento físico
e o tormento espiritual. A angústia é tão grande, ao ponto das pessoas buscarem alívio na morte. Preferem morrer, tentam morrer, porque não suportam mais a angústia em que vivem. Estamos quase chegando nesse ponto. Um mundo cheio de progresso, de coisas boas, mas as pessoas cada vez mais angustiadas, ansiosas. É tão grande, mas acontece uma coisa interessante: a morte foge deles, não conseguem morrer. Coisa incrível. Não é isso que nós temos visto, irmãos, acontecer na vida de milhares de pessoas escravizadas ao crack, às drogas, ao álcool. Pessoas que estão morrendo, que estão fugindo da angústia existencial, que não conseguem encarar a vida, que buscam saídas em tantas coisas, porque as suas vidas estão vazias, porque as suas vidas não têm sentido, porque nós já não tem motivo mais para viver. Mas aqueles que têm o selo do Deus vivo não sofrem danos desses demônios. Maligno não lhe toca. E é interessante que é por um tempo limitado, para que haja um despertamento. E a questão que a gente levanta é essa: você tem esse selo de Deus sobre a sua vida? Você tem o selo do Deus vivo? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e foi batizado? É muito importante isso. A sexta trombeta é a última advertência aos habitantes da terra. Porque quando a sétima trombeta soar, já será muito tarde. E essa trombeta fala de 4 demônios amarrados junto ao rio Eufrates. Interessante essa menção. Você sabe onde fica esse rio? Lá no Iraque. É justamente na região onde hoje estão acontecendo uma carnificina das mais horríveis da história. E é interessante que o rio Eufrates é mencionado desde o início da história. Em Gênesis 2, verso 14, na história da criação do homem, esse rio é mencionado. E aqui em Apocalipse, depois desse trecho aqui no capítulo 16, no verso 12, no sexto ai, na sexta taça da ira de Deus que é derramada sobre este mundo, esse rio é novamente mencionado. Você sabe o que está acontecendo ali, né? Uma mortandade terrível, das mais horrorosas da história. Isso nós estamos vendo ao vivo e a cores dentro da nossa casa. Cenas assustadoras de um ser humano ser capaz de degolar um outro sem a mínima piedade, compaixão. Porque são desses jovens que têm saído da Europa sem sentido para a vida. Massacre na Síria, no Israel, na faixa de Gaza, no Paquistão, no Afeganistão, tudo ali naquela região, essas coisas horríveis acontecendo. Eu pergunto, será isso tudo uma mera coincidência? Será? Não existe coincidência e não existe acaso, mas existe um Deus soberano que governa a história. Isso tudo, irmãos, são trombetas. Tem a função de avisar. Tem a função de chamar o homem ao arrependimento. Essas trombetas têm soado ao longo da história, para que cada geração seja despertada, seja avisada
Mas nós sabemos que nos tempos do fim, tudo isso vai ganhar uma proporção maior, vai ganhar um peso maior, as coisas serão muito piores do que já aconteceram. E quando você então olha para essas coisas, você deve pensar, olha, as trombetas estão soando. E essas trombetas que estão soando agora é para a nossa geração, é para cada um de nós. E eu pergunto, você está ouvindo? Você está ouvindo essas trombetas tocarem? Ou tudo isso não passa de acontecimentos distantes? Não tem nada a ver com a Bíblia? Por que um livro escrito 2000 anos atrás vai mencionar um rio que talvez não pudesse nem estar ainda correndo ali, numa região de um deserto, e este rio permanece correndo ali? Será que é acaso? E os versos 20 e 21 desse texto mostram que mesmo diante destas trombetas, destes sons tão claros, dessas advertências tão fortes, os ímpios não se arrependem dos seus pecados. Não se reconhecem como pecadores. Pensam que as advertências não são para eles. Afinal, as suas vidas estão muito boas. Isso está acontecendo lá no Iraque, lá no faixa de Gaza. Não está acontecendo aqui. E ficamos distraídos. Ficamos achando que tudo está normal. Enquanto a história está andando, as coisas estão acontecendo, anunciando aquilo que foi previsto, dando autoridade à palavra de Deus, dando autoridade para que você creia nessa palavra. Guerra do Iraque, epidemia na África. Para que me preocupar com isso? Que tragédia, irmãos. Que tragédia. Porque logo, a 7ª trombeta soará. E os reinos deste mundo vão se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu quero que nós saímos daqui nessa noite com 3 lições para a nossa vida, baseado em toda essa visão dessas trombetas. A primeira é que você entenda a importância da nossa vida de oração, a importância da nossa adoração. Sempre que o Apocalipse menciona as orações dos santos, vejam aí, capítulo 5, versículo 8. Final do versículo 8. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No capítulo 6, do versículo 10, nós vemos aqueles que foram mortos por causa do testemunho clamando ao Senhor. Até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E no capítulo 8, no versículo nós já lemos. Todas as vezes que menciona as orações, elas estão no incensário de ouro. Elas estão colocadas sobre o altar de ouro que está diante do trono do Senhor. As orações dos santos fazem diferença, meus irmãos. Porque oramos tão pouco. Porque acreditamos tão pouco no poder da oração. Nesse livro, a igreja ora. E a visão, a gente está orando aqui, mas lá no mundo espiritual, é o que João está vendo. As orações estão na presença do Senhor. Junto com a intercessão de Jesus, no altar de ouro,
não foi julgado em qualquer lugar. Estão diante do Senhor, altar de ouro. É ali que estão as orações dos santos. E a nossa indisposição para orar é terrível. Como está a sua vida de oração? E eu pergunto aqui para os presbíteros, presentes e ausentes, como está a sua vida de oração? Estamos tentando orar meia hora antes dos cultos. Os presbíteros. Como é difícil. Como é difícil chegar meia hora antes na igreja para orar. Mas se soubéssemos e tivéssemos essa visão, que as nossas orações estão lá no altar do Senhor, clamando por essas situações, a gente viria orar mais. Outras reuniões de oração que tem na igreja. Amanhã, nós temos uma reunião da liderança da igreja. E é triste quando chegamos nessa reunião e não vemos a liderança da igreja. Muito ocupado com tantas coisas que não tem para orar. E a sessão missionária? Para que orar pelos missionários? Orar pelo Jean, por aqueles que estão fugindo lá do Ebola, pelos Dalits, por aqueles que estão dando a sua vida ali. Para que orar por eles? Estão muito distantes. Mas, irmãos, eu quero que você aprenda aqui nesta noite que as orações dos santos fazem diferença. E em resposta às orações dos santos é que o Senhor age. E as coisas acontecem. Pode parecer tão simples uma oração feita aqui. Mas elas sobem com muito incenso e são colocadas sob o altar de ouro que se acha diante do trono. Isso é um desafio a você orar. Para mim, foi um choque. Deus falando isso ao meu coração. Não pense que eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Vamos orar. As nossas orações fazem diferença. E quando nós não oramos, o que sobe na presença do Senhor? Quem vai orar se não for igreja? Quem vai interceder pela obra missionária se não for igreja? Quem vai interceder pelos irmãos perseguidos se não for a igreja? Se não for eu, se não for você, se não formos nós, líderes da igreja. Mas uma segunda lição que eu gostaria que nós tivéssemos aqui nesta noite. Primeiro, a importância da oração, da adoração que prestamos a Deus. A importância de se ter o selo do Deus vivo sobre a sua cabeça. Porque aqueles que têm esse selo serão livrados da ira vindoura, do julgamento de Deus que virá sobre este mundo e está vindo sobre este mundo. E virá sobre esse mundo que não se arrepende. E o batismo é o sinal e o selo da aliança. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, por isso que Jesus manda que todos os discípulos sejam batizados. Porque é no batismo que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Marcados como propriedade do Senhor. Não o rito em si. Porque muita gente se batiza de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não entende aquilo que está acontecendo. Mas quando isso é feito diante do Senhor, isso é verdadeiro. O Espírito Santo habita naqueles que são selados. E estes passam a ser guardados pelo Espírito, guardados pelo Senhor. Precisamos levar a sério a nossa profissão de fé. Que não é uma coisinha qualquer que acontece aqui, mas no mundo espiritual,
Você viu lá o Senhor parando tudo, dizendo para aquele anjo: não faça nada até que sejam selados todos aqueles que me pertencem. E quando estes forem selados, a 7ª trombeta soará com certeza. E o Jean mandou essa semana o seu relatório. Nesse relatório ele mostrou uma foto de 2 famílias de iranianos que saíram do Irã, atravessaram a fronteira, foram na cidade dele para serem batizados. Porque entendem que aquilo significa ser o selo de Deus naquela região conturbada. Podem morrer por isso? Podem. Porque serão perseguidos. Mas sabe que é preferível ser morto pelo diabo e pelas violências deste mundo do que sofrer a ira de Deus. E por isso arriscam suas vidas, atravessam uma fronteira para serem batizados, receberem um selo do Deus vivo. E nós desprezamos tanto. E nós achamos que é tudo tranquilo. Vocês lembram do relato dele aqui, dizendo que aquele irmão que foi batizado às 11 horas da noite, numa casa. Porque se fosse durante o dia não poderia acontecer. Mas ele sentia desejo de ser selado. Porque dali para frente, sendo morto, sendo perseguido, sendo desprezado, ele teria sobre ele o sinal do Deus vivo. E o maligno não poderia tocar nele. Guardado por toda a eternidade. Primeira coisa é a importância da oração. Segunda coisa, a importância do selo. E a terceira coisa aqui é a importância do arrependimento. Diante de tudo isso, irmãos, não podemos ficar indiferentes. Pelo contrário, precisamos nos arrepender diante do Senhor. Nos arrepender de fato e de verdade. Pela nossa indiferença com estes que estão vivendo nessa situação. Com a nossa indiferença por aqueles que estão morrendo sem Cristo. Nos arrependermos da nossa vida tranquila, fácil. Nos arrependermos de querermos viver igual ao mundo e não viver para a glória do Senhor. O texto fala daqueles que não se arrependeram diante daqueles flagelos e por isso foram condenados. Mas nós, como cristãos, precisamos nos arrepender de como nós temos vivido o nosso cristianismo. Desafiados a orar, desafiarmos a apoiar, desafiarmos a ir. Quantos de nós temos continuado indiferentes? Diante dessas cenas que nós temos visto, diante dessa barbaridade que temos assistido, diante daquilo que temos visto acontecer dentro do nosso país, na nossa casa, no nosso bairro, nós não temos nos arrependido. Pelo contrário, ainda não chegou em mim. Talvez quando chegar, eu possa me arrepender, mas hoje está distante. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. As trombetas do juízo estão soando, meus irmãos. E muito alto. É impossível não ouvi-las. Tanto incrédulos como crentes. Mas será que você está sendo capaz de ouvi-las? Ou está achando que isso não tem nada a ver com você? A palavra de Deus nessa noite nos conduziu a essas trombetas que estão soando.
O inferno foi aberto. O ar se torna irrespirável. O mundo está em trevas espirituais, morais. Mas o Senhor Jesus disse que quando víssemos estas coisas acontecendo, isso seria apenas o início das dores. Porque o livro de Apocalipse, depois das trombetas que soam, vai relatar das taças da ira de Deus, do julgamento final de Deus, que cairá sobre esse mundo. Está tudo muito bom. Vamos continuar vivendo indiferentes. Não é assim. Há um Deus soberano guiando a história. E essa história está revelada na sua palavra. E se você ouvir a sua palavra, você saberá o que está acontecendo, o que vai acontecer, e você tomará cuidado. Como está a sua vida de oração? Vai continuar do mesmo jeito? Eu vou continuar do mesmo jeito? Presbíteros, vamos continuar do mesmo jeito na nossa vida de oração? Diáconos, líderes, igreja? Ou será que nessa noite nós vamos ouvir essa trombeta que nos chama a orar? Porque você viu onde as suas orações são colocadas. Quer que você saia daqui com a importância de ter o selo de Deus sobre a sua vida. E se você já tem, que você valorize, porque isso te guarda, te protege, porque isso te abençoa. Vivemos ainda numa situação de tranquilidade, mas muitos irmãos estão dando a vida por causa desse selo. Mas se você tiver esse selo, poderá sofrer tudo nesse mundo, mas será guardado da ira de Deus que cairá sobre essa terra. E estará de pé na presença do Senhor. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e estão de pé diante do Senhor. Você se lembre da importância do arrependimento. Esse é um tempo de arrependimento. Nós estamos vendo na igreja um tempo de júbilo, de celebração, de cântico, de pulo, de festa, de farra, mas a Bíblia nos chama que esse é um tempo de arrependimento diante do Senhor. Como igreja, pedir perdão ao Senhor de como temos vivido o nosso cristianismo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Mas ao mesmo tempo, louvado seja o Senhor pela sua igreja, pela minha vida e pela sua vida. Selados pelo Espírito de Deus, guardados pelo Senhor, chamados para este tempo, para vivermos verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor não desistiu de nós. Apesar de tudo que nós somos, das nossas fraquezas, o Senhor continua nos amando. Continua nos amando com amor eterno. Nos chamando para esse tempo. Grandes desafios, o mundo em convulsão. Não pense que isso está acontecendo ao acaso. Mas pense num Deus que está governando toda essa história. E esse é o seu Deus. O Deus que te amou. Morreu no seu lugar. Vive e reina. E voltará. Que essa seja a esperança do nosso coração. Que assim nós vivamos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é com grande alegria, né, que nós queremos, neste momento,